Desejo a todos vocês um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. Que seja de muitas alegrias, conquistas, felicidades. Que os sentimentos se renovem aí para que 2016 chegue com tudo. Que esse finalzinho de 2015 seja o prenúncio de um 2016 sem precedentes. E que 2016 seja um ano maravilhoso para todos vocês. Paz e alegria para todo mundo, ó. Olá, é com essas mensagens de boas vibrações da nossa equipe aqui da PUC TV que nós começamos mais uma edição do Novos Tempos. Nessa semana o programa é especial. Chegamos ao fim de 2015 e para muita gente essa é uma época de reflexão, de colocar na balança o que foi bom, o que foi ruim, de manter ou descartar situações. Para outros é tempo de consumir, de presentear, mas também há quem veja o fim de ano como oportunidade de exercer a solidariedade, a união, o amor, a paz. Para abrir o programa de hoje, vamos acompanhar a reportagem da Mariana Ernessa. Em meados de novembro já começam a aparecer as luzes, enfeites e músicas. É o Natal anunciando chegada. A data é cristã e comemora o nascimento de Jesus. Mas o sentido comercial dado à festa, com a tradicional troca de presentes, ocupa grande espaço. Eu acho que o Natal já perdeu há muito tempo o sentido de Natal, né? Da forma mais simbólica. Natal virou só uma data para o comércio, nada mais que isso. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de BH, a época é que mais gera lucro para o comércio durante o ano. E para que, em meio ao consumismo, valores como a solidariedade e o amor ao próximo sejam lembrados, o Shopping da capital criou um projeto bem legal, a Loja do Bem. Nela, o objetivo não é comprar, mas doar. Esse ano o Papai Noel chegou numa corrida de rua. E ao invés da gente cobrar inscrições das pessoas, a gente sugeriu que as pessoas doassem brinquedos para contribuir para as crianças nesse Natal. Nós tivemos mais de 1.000 inscritos e a doação ela não foi proporcional, ela foi muito maior. O shopping resolveu dar continuidade ao projeto para arrecadar mais doações. E aí a gente aproveitou essa ideia para estender nos meses de novembro e dezembro a arrecadação de mais brinquedos, propiciando outras instituições da região Nordeste, né, em torno aqui do Minas Shopping, para a gente poder também entregar mais brinquedos para as crianças no dia 24 de dezembro. E a Loja do Bem não acaba com o Natal. O projeto deu tão certo que o espaço vai continuar recebendo doações ano que vem. Em janeiro a gente recebe agora doações para o período de volta às aulas, então doações de materiais escolares, de livros, né, para tentar também proporcionar uma fonte de estudo para as crianças mais carentes, também da região do entorno aqui do Minas Shopping. E em fevereiro muda um pouco a nossa arrecadação, ou seja, o nosso foco vai partir aí para essa arrecadação de roupas, de cobertores, agasalhos, também para poder privilegiar as pessoas ao longo desse período, e não só no período do Natal. Para falar mais sobre o tema, nós recebemos Dom Edson José Oriolo dos Santos, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, Dom Edson. Muito obrigado aí pelo carinho, a atenção de poder estar aqui hoje partilhando um pouquinho esse espírito que nós já estamos vivendo aí, que preparação para o Santo Natal e também para o próximo ano, né? Que dois pontos importantes da nossa fé nós vamos refletir a respeito do encontro e também da solidariedade. O tempo do Natal, o tempo da passagem do ano é tempo de nos encontrar com as pessoas e também viver a dinâmica, o espírito da solidariedade. O tema especial do nosso programa é essa arte de bem viver, esse clima de final de ano e ao mesmo tempo de preparação para o ano novo. O senhor como mineiro, mas é do sul de Minas, né, mas também agora em Belo Horizonte, como que o senhor avalia que as pessoas estão vivendo, como elas estão vivendo essa experiência? De modo especial, o povo mineiro. Como que o senhor enxerga assim, o que tem de sabedoria, mas também de limite nessa experiência de viver esse clima de final de ano? O povo mineiro ele tem uma identidade muito introspectiva, né? Enquanto nós poderíamos dizer, enquanto o mundo oriental
preocupa com a parte interna, o mundo ocidental preocupa com a parte externa. E nós, mineiros, somos mais nessa dimensão introspectiva, nós gostamos de refletir bastante, o mineiro fala pouco, mas por outro lado, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos essa visibilidade, isso que é muito importante, do próprio tempo que nós estamos vivendo, né? Nós estamos no tempo do Natal, que é um tempo de solidariedade, é um tempo de nos encontrar-se, é um tempo de relacionamento, é um tempo de informação. E, por outro lado, o mineiro ele deixa isso extravasar os seus sentimentos e começa a relacionar mais com as pessoas, a exercer essa dinâmica da própria solidariedade, né? Eu acho que isso é importante para nós no aspecto introspectivo, saindo para uma dimensão do exterior. Então, esse tempo do Natal, para nós em Minas Gerais, é algo assim bem mais vivenciado do que os outros tempos, né? Temos que sair para comprar um presente, temos que fazer uma visita, temos que ajudar numa campanha de solidariedade. Então, isso vai abrindo, vai fazendo com que a gente seja um ser em relação para viver bem, né? Nós estamos aí vivendo o mistério da encarnação. O que é? A palavra se fez carne, a palavra se habitou no meio de nós. Então, nós vamos viver essa dinâmica da encarnação, relacionando também, habitando nos corações, habitando na vida, habitando na sensibilidade de tantas outras pessoas. Agora, Dom Edson, nós estamos cada vez mais urbanos, né? E como a vida urbana se caracteriza pelo corre-corre, né? Somos marcados tanto pelo ritmo do comércio, né? Nós temos grandes shoppings, os meios de comunicação com os apelos, né? de você consumir, quase como uma expressão de felicidade. O senhor, como guia, como orientador espiritual, que dica o senhor daria para bem viver esse tempo sem se perder? É uma coisa muito importante a gente perceber que o nosso Deus, ele age nos contrários da vida. Antigamente se falava muito, quando começou esse fenômeno da urbanização, as pessoas vindo para as cidades e as cidades crescendo cada vez mais. É uma coisa que eu venho deparando aqui, andando um pouquinho, que eu tenho tempo, né? Que a gente andando pelas ruas, a gente enxerga muitas pessoas que não estão nos enxergando. E muitas pessoas veem a gente e nós não estamos vendo estas pessoas. Então eu acredito que esse Deus que age no contrário é essa sensibilidade da gente perceber que nós estamos no mundo fazendo história com pessoas e nós precisamos de relacionar no aspecto intersubjetivo com essas pessoas, né? Seria esse relacionamento de consciência, um boa tarde, um boa noite, um como que você está, o que você faz, mas no aspecto intersubjetivo, né? Eu captar da consciência do outro aquilo que ele tem de bom e eu também partilhar essa integração e não relacionar com as pessoas no aspecto subjetivo, que seria um objeto, como a gente relaciona com uma mesa, relaciona com uma cadeira, a gente pega, puxa para lá, tudo. Mas vê que existe o outro, que é a imagem e semelhança de Deus, é um grande presente de Deus na nossa vida, e por outro lado, esse verdadeiro relacionamento, né? E aí, como que eu falava? Esse Deus que age nos contrários da vida. É a gente ir além desses nossos limites para entender essa dimensão. Se nós olharmos o próprio nascimento do menino Deus, ele nasceu na periferia, aí o Deus revela nos contrários. Estava o poder intelectual da época, que era Roma, ou melhor, Atenas, os grandes pensadores, vamos ver no tempo de Jesus, que faz lembrar aqui, Filo de Alexandria, talvez Arquimedes. Existia o poder político da época, que era Roma. Lá estava, vamos dizer, o imperador, o tetrarca. Existia o poder religioso, onde que estava Jerusalém, os grupos religiosos. E agora, olha onde que Deus veio fazer história, em Belém, que se nós analisarmos no tempo de Jesus, deveria ter uns 200 habitantes, não teria mais do que isso, Nazaré tinha 400, Belém tinha 200. E aí, naquele lugar simples, naquele lugar humilde, brotou esse Deus que manifestou e nós estamos aqui hoje por causa dele, né? Então essa dimensão
desse Deus que age nos contrários da vida, a gente perceber que tanto o encontro quanto a solidariedade a gente vai vivenciar no dia a dia com os nossos irmãos, né? Eu acho que acredito nisso daí. Dom Edson, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Vamos fazer uma breve interrupção da nossa conversa, mas voltamos daqui a pouquinho. Fernanda, é com você. Daqui a pouco nós voltamos com Novos Tempos, especial de fim de ano. Até já. Feliz Natal, feliz 2016. Desejo a você tudo de bom. Obrigada a todos que nos assistiram à PUC TV neste ano. Que Jesus possa nascer em todos os nossos corações. Feliz Natal a todos, feliz Ano Novo. Vocês possam aproveitar bastante a família e os amigos. Que 2016 seja um ano de muitas realizações, bênçãos e principalmente paz no mundo, né, que estamos precisando bastante. Desejar um feliz Ano Novo e um ótimo Natal a todos que acompanham a PUC TV e o Novos Tempos. E continue nos acompanhando aqui na PUC TV em 2016. Novos Tempos especial de fim de ano está de volta e a nossa conversa de hoje é com Dom Edson Oriolo dos Santos. Dom Edson, a gente está percebendo, o senhor disse um pouquinho no primeiro bloco sobre essa questão dessa mudança, as pessoas mais solidárias, mais unidas nessa época de fim de ano, mas a gente percebe que aí durante o ano, alguns acontecimentos, mesmo que desastres, algumas tragédias que a gente viu agora, Mariana, enfim, as pessoas estão mais, o ano todo, mais solidárias, mais próximas umas das outras? Está havendo essa reflexão com mais intensidade? Sim, por um lado, a gente não pode valorizar essa dinâmica que vem acontecendo pela natureza, pelo próprio homem, essas grandes catástrofes, né, seja climática, por causa do próprio homem também. E isso, dentro dessa realidade, uma coisa muito importante que brota no coração do ser humano é a dinâmica da solidariedade, né? A gente percebe que quando acontecem esses fenômenos, seja lá por causa do clima, por causa do próprio homem, e aí tem N motivos, as pessoas preocupem mais fazer da necessidade do outro a sua própria necessidade. Então, brota essa dinâmica da racionalidade do homem como sendo a imagem e semelhança do próprio Deus e ajudar o outro, né? E isso é bonito quando a gente vê uma necessidade, uma carência, uma limitação, seja de segurança, seja do lar, seja... Maslow fala muito bem das necessidades humanas que a gente necessita, temos as necessidades, agora eu percebo aquilo ali, eu como imagem e semelhança do próprio Deus, eu como uma criatura, eu como um ser racional que pensa, eu vou fazer. Aquela necessidade passa a ser a minha própria necessidade. Daí a gente entra nessa dinâmica da solidariedade, isso é muito bonito. Então, eu vou ajudar o outro, eu tenho como necessidade, eu tenho como obrigação, porque é uma questão de honra também, né? Eu acho que esse processo ajuda muito na vida e a gente adquire a própria dignidade como pessoa humana, mesmo num sofrimento, mesmo numa tragédia, né? Dom Edson, agora o senhor falava assim da importância do Natal, ou mesmo da religião, ajudando as pessoas, né, nesse cuidado, nesse crescimento humano, né, essa busca da gente aprender a bem viver. O Papa Francisco convocou, agora em dezembro, né, depois de um sínodo sobre o tema da família, um ano jubilar da misericórdia. Em que sentido essas experiências, essas propostas feitas pelo cristianismo católico podem ajudar as pessoas a se preparar melhor para o fim de ano e, sobretudo, o ano novo que está para chegar? Sim, nós vivemos numa época de mudanças, né? Mudar de ano, mudar de vida, transformar, né? Muitas pessoas às vezes não entendem, mas Heráclito já falava alguns anos antes de Cristo que tudo muda, as coisas mudam, né? E por outro lado, a própria igreja também muda a sua maneira. A própria concepção eclesiológica do Papa Francisco está trazendo uma mudança em relação ao próprio Concílio Vaticano II, quando ele fala que igreja é missão. É interessante a gente perceber a dimensão do Papa. Igreja, para ele, é missão, não é aquilo que o Vaticano II falou que é povo de Deus, não é catolicidade, não é tantas outras coisas, mas ele fala que é missão. E aí nós vamos entender muito bem o discurso do Papa quando ele fala a igreja é em saída. Então ela tem que ir
Antes as pessoas iam à igreja, agora a igreja tem essa missão de ir. E aí o Papa, que é um apaixonado pela misericórdia de Deus, que a gente percebe isso desde o seu brasão, o escudo do Papa está sobre a misericórdia de Deus. Nas 4 primeiras reflexões, quando ele assumiu o pontificado, ele falou muito a respeito da misericórdia, do carinho, da bondade de Deus, sempre, principalmente em Jesus Cristo, tanto nos atos e também nos ensinamentos de Jesus, a gente percebe a misericórdia, a ternura, o carinho, a bondade de Deus. Então, já que nós estamos nesse período, o que é a misericórdia? É amar, demonstrar, mesmo a pessoa não merecendo. Então, essa que é a tal da compaixão, que a gente poderia falar a respeito disso. Então, o Papa está convocando, olha, vamos sermos misericordiosos uns para com os outros. E nós que temos fé, as pessoas que acreditam em Deus, que foram criadas, uma maneira também para experimentar essa misericórdia é através dos sacramentos da vida da igreja, né? Hoje nós não temos Jesus aparecendo. Se alguém falar que Jesus está aparecendo, não sei o que acontece. Mas nós não temos Jesus andando pelas ruas, mas o Papa Leão I, lá no início da igreja, ele falava uma coisa importante, né? A dimensão do Jesus histórico, do Jesus da fé, mas ele falava, olha, a manifestação da misericórdia de Deus nós podemos buscar nos sacramentos, na vida sacramental da própria igreja. Né? Agora, Dom Edson, olhando assim esse ritmo mineiro de celebrar Natal e se preparar para o Ano Novo, há muitas reuniões de família, encontros, vêm filhos de fora, empresas, por exemplo, fazem reunião com os funcionários e tudo visando você ali criar um clima de interioridade, de avaliação da caminhada desse ano vivido e ao mesmo tempo se preparar, renovar, né, o horizonte. Que dicas o senhor daria para essa travessia, esse momento, trazendo presente toda essa realidade de 2015 que está se fechando e vendo no horizonte aí, de repente, essa encíclica do Papa, né, Laudato Si, mas também os acontecimentos da política, né? A gente vê muitas coisas desagradáveis acontecendo, uma explicitação de um clima de corrupção, a gente vê dados assim de desigualdades que nos assustam. Que dicas o senhor daria para que essas reuniões familiares, nas empresas, das pessoas, dos amigos, ajudassem as pessoas a renovarem a sua esperança para o ano novo que se aproxima? Sim, você fez a pergunta e você mesmo respondeu, né? Eu achei interessante essa questão, você focou muitas vezes a questão da pessoa. Se nós olharmos tempo do Natal, nós vamos perceber uma dimensão ideológica. Presente, consumismo, festas, churrascos, lembranças, cartões, amigo invisível, oculto, né? Oculto, aquelas coisas. Então existe por exemplo, toda a estrutura que nós podemos perceber aí, seja econômica, governamental, está todo mundo preocupado. Isso nós poderíamos dizer que seria um caráter ideológico, as ideias que são jogadas. Mas por outro lado, nós temos que entender nesse contexto que nós temos que valorizar o outro, a pessoa, como sendo a imagem e semelhança do próprio Deus. É aquilo que Jean Paul Sartre falava que é o inferno, mas aquilo que Gabriel Marcel fala muito a respeito, é um verdadeiro mistério. Então, nesses encontros de família, vamos valorizar o outro com a sua identidade, ter um amor, ter uma sensibilidade, um carinho, um abraço, um diálogo, uma conversa. Se nós vamos fazer isso no mundo do trabalho, vamos criar um clima de comprometimento com as pessoas, porque existe muita atividade, nós estamos todos envolvidos no trabalho, então o tempo do Natal, vendo a pessoa, é um comprometimento com aquela pessoa. Depois, seja no dia a dia, com os mais necessitados, que às vezes não tem, vamos distribuir presente para as crianças, vamos entender o outro como sendo a imagem e semelhança do próprio Deus. Essa dinâmica que o Papa Francisco vem nos orientando, né? Vendo as atitudes, os atos, ensinamentos de Jesus
em relação ao outro, como que nós vamos vivenciar isso? Então, é valorizando. Você focou muito bem, várias vezes, a pessoa, né? Então, saindo dessa dimensão ideológica, saindo dessa dimensão de ideia sobre o Natal, vamos ver o outro como sendo. Assim que esse Deus, esse menino Deus, nós temos a certeza da primeira vinda. Nós estamos na expectativa da segunda. Quanto que vai ser amanhã, daqui a 10 anos? Existiu no passado milenarismo. 1000 não ia passar. Depois nós vivemos aí no ano 2000. 1000 passará, 2000 não passou. Não vai passar, passou. Acredito que 3000 para nós não vai passar, né? Então, a certeza da primeira, a expectativa da segunda, essa terceira seria encontrar no outro a imagem e semelhança do próprio Deus. Isso que acredito que é vivenciar o Santo Natal. Dom Edson, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Novos Tempos. Que o senhor tenha sucesso na sua missão aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Que Deus te acompanhe aí para esse ano novo que se aproxima. Agradeço a oportunidade, Mariane, Val, e desejo a todos aí um feliz, um abençoado Santo Natal, né? Que esse encontro que a Igreja está mostrando para nós da eternidade com a humanidade possa acontecer na vida de cada um de nós encontrando aí com o próprio Cristo e transparecendo isso para o mundo de hoje. Okay. Muito obrigado. No programa de hoje, você teve a oportunidade de refletir sobre como viver bem o fim de ano e a acolhida do novo ano que se aproxima. Não deixe que a pressa, a agitação da vida atual, os apelos do consumo impeçam o cultivo da sabedoria. Tire um tempo para você, para estar com Deus, com os seus familiares, amigos e amigas, companheiros e companheiras de trabalho. Avalie sim os passos dados, mas não deixe de amar, de perdoar, de retomar e de celebrar esse dom maravilhoso que é a vida. Bom, quero agradecer a você que esteve conosco ao longo deste ano, acompanhando o Novos Tempos. E a toda essa equipe maravilhosa que faz parte da PUC TV Minas, desejo para cada um de vocês e para todos os seus um abençoado Natal e um ano novo com muita saúde, alegria e compromisso renovado com a cultura da paz. Fique com Deus. Fernanda, é com você. O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e do Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta com mais conversas importantes sobre o nosso dia a dia em fevereiro. Enquanto isso, você confere a reprise de algumas edições do programa e você também pode aproveitar para acessar o canal da PUC TV Minas no YouTube e rever as edições deste ano. Boas festas, um 2016 iluminado a todos. Tchau, tchau.